Hoje eu vou te mostrar como alguns alimentos simples que você encontra no mercado, no sacolão, na feira, podem ajudar o seu cérebro a reduzir a sua ansiedade, controlar a sua compulsão, reduzir o seu desejo por doce, acelerar o seu emagrecimento e até mesmo ajudar na limpeza do seu organismo. Sejam bem-vindos a mais uma live do desafio de 21 dias sem açúcar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Renata Palombo, eu sou psicóloga integrativa, sou terapeuta natural e trabalho com comportamento alimentar com um foco em ajudar as pessoas a ganharem mais saúde física e mental através de uma nutrição consciente. E hoje nós vamos falar sobre alimentos funcionais, que foi um dos temas mais votados lá na enquete do grupo do WhatsApp. Mas como falar sobre alimentos funcionais é um tema muito amplo, então eu adaptei esse tema ao nosso desafio, ao objetivo do nosso desafio. Então, nós vamos falar aqui sobre alimentos naturais focados no desafio de 21 dias sem açúcar. Ao final, nós vamos abrir para perguntas. Você vai poder fazer a sua pergunta, eu vou responder aqui ao vivo. Mas se durante a live você for tendo dúvidas, você pode ir escrevendo aí nos comentários que alguém vai respondendo para você. E se você estiver assistindo a gravação do vídeo, aproveita para deixar o seu like. Você também pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E mesmo assistindo a gravação, se você tiver dúvida, você também pode deixar aí nos comentários que depois alguém vai responder aí para você, tá bem? Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa muito importante sobre alimentos funcionais. Os alimentos funcionais não são fórmulas mágicas, não é cápsula, não são suplementos caros, e também não são produtos milagrosos aí vendidos pela internet. Sabe quais são os verdadeiros alimentos funcionais? São aqueles que foram criados por Deus. Os verdadeiros alimentos funcionais, eles estão na feira, no supermercado, na natureza. E como que a gente pode conceituar os alimentos funcionais? O que que seriam, né, os alimentos funcionais? São alimentos que, além de nutrir o nosso corpo, eles também possuem compostos bioativos que ajudam o nosso organismo a funcionar melhor. Eles podem contribuir no tratamento de doenças, como também na prevenção dessas doenças. Falando de uma forma bem didática, e trazendo para o nosso desafio, para dentro desses desafios, o que que a gente pode esperar dos alimentos funcionais? Eles ajudam a diminuir a inflamação, eles equilibram os nossos hormônios, melhoram o funcionamento do nosso intestino, reduz o estresse, ajuda a melhorar a nossa saciedade, ajuda também no controle glicêmico, estabiliza o humor, melhora a nossa energia mental. O seu corpo, ele não foi feito para sobreviver de ultraprocessados. O seu corpo ele foi criado para reconhecer aquilo que é comida de verdade. Agora, muita atenção para esse ponto. Nenhum alimento funcional faz milagre sozinho. Os alimentos funcionais, eles só vão funcionar dentro do nosso organismo, eles só vão ter os benefícios, dos seus compostos bioativos se eles estiverem associados a um estilo de vida saudável. Então, não adianta nada você comer de forma desregrada, você ter um estilo de vida desregrado e aí pegar ali um alimento funcional e achar que ele vai fazer um milagre na sua vida, né? Não adianta você, por exemplo, colocar chia nas suas frutas e continuar dormindo mal, vivendo estressada, comendo uma quantidade enorme de açúcar para anestesiar suas emoções. Os alimentos funcionais, eles servem para potencializar um estilo de vida saudável. Eles ajudam o nosso organismo a voltar ao equilíbrio. Fazer um desafio de 21 dias sem açúcar é muito bom, mas nós podemos potencializar os resultados, melhorar os nossos objetivos, se além da gente se abster de um único alimento, como o açúcar, por exemplo, a gente também incluir os alimentos certos na nossa dieta. E existem alimentos simples, baratos, naturais, que ajudam o nosso cérebro a diminuir a vontade de comer doce, controlar a compulsão,
reduzir a ansiedade. Tudo isso facilita muito quando a gente está num desafio como esse. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A canela, ela tem um composto bioativo que ajuda a controlar a glicose. A aveia possui fibras funcionais que aumentam a saciedade. As sementes, elas possuem magnésio, isso ajuda a melhorar o humor, ajuda a diminuir o estresse, a diminuir a ansiedade. Deixa eu te explicar uma coisa aqui bem simples. O seu corpo ele funciona como uma fábrica química, uma grande fábrica química. Então, para a gente produzir os hormônios certos, como serotonina, dopamina, para a gente ter energia, equilíbrio emocional, equilíbrio hormonal, sensações de saciedade. O nosso organismo, para que ele faça todas essas funções, ele precisa do quê? Ele precisa de matéria-prima. E a matéria-prima, essa matéria-prima, ela vem da alimentação. Então, se a gente pegar aqui uma pessoa que vive cansada, inflamada, malnutrida, ansiosa, que dorme mal, o cérebro ele começa a buscar recompensas rápidas para aquele cansaço, para aquele esgotamento da pessoa. E muitas vezes o açúcar ele acaba vindo como esse socorro químico. Algumas pessoas podem usar outras drogas, como cigarro, bebida alcoólica, mas o açúcar é um desses recursos que o cérebro busca como um socorro aí para quando a gente está com o funcionamento do nosso organismo ruim, quando está funcionando de forma errada. Veja que aquela vontade incontrolável de comer doce, de repente, pode não ser só um vício, pode ser também falta de nutrientes no seu organismo ou até algum desajuste hormonal. Por isso, muitas vezes, o uso dos alimentos certos na nossa dieta, eles podem sim ajudar a reduzir o consumo de doces, eles podem ajudar a reduzir, inclusive, aquela necessidade de comer muito doce. Então, agora eu vou te mostrar alguns desses alimentos funcionais que ajudam diretamente nessa questão do controle do açúcar, e da limpeza do nosso organismo. Existem uma infinidade de alimentos funcionais que, além de nutrir, vão trazer benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde. Não teria como eu trazer aqui para vocês todos os alimentos funcionais que existem, então eu escolhi alguns que eu considero que são principais e que têm relação com o nosso desafio. Já busca um papel e uma caneta para você anotar aí tudo direitinho. Vai lá que eu te espero. Eu vou esperar você buscar um papel e caneta, vai lá rapidinho. Lembrando que se você tiver alguma dúvida durante o que nós estamos falando aqui, você pode ir perguntando aí nos comentários e a gente vai responder no final da live, tá bom? Vamos lá, você já buscou o papel e a caneta? Se você não buscou ainda, eu vou te dar mais alguns minutinhos que eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. E aí dá tempo de você ir lá buscar. Vamos lá. Olha, então aí tá dizendo, né, o que são os alimentos funcionais, que são aqueles que possuem compostos bioativos capazes de ajudar o organismo a funcionar melhor, prevenindo doenças e equilibrando a saúde. Começando aqui pelo primeiro alimento funcional que eu trouxe para vocês, a canela. Ela é um alimento rico em polifenóis. Esses compostos, eles são antioxidantes e ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina. Traduzindo isso de uma forma bem simples, quando a gente come uma quantidade muito grande de açúcar, a nossa glicose ela sobe muito rapidamente no sangue e depois ela despenca. Quando ela despenca, o cérebro entende que precisa mais de açúcar e vem aquele desejo por comer mais doce. E a canela, ela ajuda justamente a diminuir esses picos glicêmicos. Ou seja, a canela ela ajuda que a gente tenha diminui essa montanha russa, né? De glicose e também acaba, por consequência, diminuindo a nossa compulsão. Então, quais são os benefícios de acrescentar canela aí na nossa dieta? Diminui a nossa vontade de comer doce,
reduz a nossa fome de forma rápida, ajuda também no controle da ansiedade alimentar e ajuda a melhorar também a nossa energia ao longo do dia. Você se lembra que lá na primeira live eu te dei uma dica? Caso você tivesse ali uma fissura por comer doce, aquela vontade enlouquecedora de doce, você podia colocar uma gotinha ali de mel misturado com canela embaixo da língua, que isso ia ajudar você a passar por esse processo? Me conta aí nos comentários se alguém usou essa dica. É uma dica muito boa para situações como essa, mas a canela pode ser usada de outras formas também. Tem uma receitinha que é muito fácil, muitas pessoas já devem ter comido, que é o que? Você pega uma banana amassada e coloca canela por cima e você pode juntar aí com uma colher de aveia. É um alimento excelente para você comer no desjejum ou num lanche da tarde. Nós podemos até chamar aí essa receita de banana anticompulsão. O que que você acha de a gente dar esse nome aí para a receita? Então você pega a banana, coloca um pouco de canela, um pouco de aveia e ela vai te ajudar nesse processo. Você pode usar a canela aí uma ou duas vezes por dia, sempre em quantidades bem pequenas, né? Sempre uma pitada, uma colherzinha de café. E sempre lembrando que a canela ela ajuda muito, mas ela não compensa o excesso de açúcar no sangue, tá? Um outro alimento que a gente pode usar aí como alimento funcional é a aveia. A aveia possui uma fibra chamada beta-glucana. Essa fibra ela é uma espécie de um gel. Ele vai formar, né, uma espécie de um gel no intestino e isso vai fazer com que a gente se sinta mais saciada, vai ajudar também a limpar o nosso intestino, eliminando as toxinas, diminuindo a absorção da gordura. E também faz com que o sangue entre, com que o açúcar entre no sangue de uma forma mais lenta. Essa fibra, ela ajuda nisso. Quando a pessoa é, toma, por exemplo, no de jejum, né? Ela come um pão branco e toma café com açúcar. A glicose dela vai subir muito rapidamente, porque é um carboidrato simples, né? Que vai entrar no sangue muito rápido. Isso, o que que acontece quando a gente come isso no nosso de jejum? Logo a gente sente fome de novo, com poucas horas a gente vai estar com fome. Isso também pode deixar a gente mais irritado e aumenta a nossa vontade por doce. E a aveia, ela ajuda exatamente a estabilizar isso. Como ela aumenta a saciedade, ela vai fazer com que a gente tenha menos fome. E aí, por consequência, a gente vai comer menos. E aí a gente pode usar a aveia de várias formas. Eu já até dei uma receitinha no anterior, aí no alimento funcional anterior, né? Que é comer a banana com canela e aveia. Mas você também pode usar, fazer o uso da aveia em mingaus, misturar com leite, pode jogar em cima das frutas. Vou dar uma receita aqui para vocês de aveia muito legal. Ó, se você pegou papel e caneta, anota aí. É um overnight de aveia. Para quem já fez outros detox com a gente, já até conhece essa receita. Você vai pegar 3 colheres de aveia e vai colocar em um copo de leite de coco, de preferência o leite de coco caseiro. Vai colocar também uma colher de sopa de chia. Você vai misturar bem esses 3 ingredientes e vai deixar na geladeira, vai deixar ele adormecer na geladeira e vai comer no dia seguinte. Aí você pode comer puro ou pode misturar com frutas, pode comer com morango, com manga, mamão, a fruta aí da sua preferência. Alguns conhecem essa receita também por aveia dormida. É muito bom, e tem efeitos aí muito benéficos no nosso organismo. Você também pode usar a aveia em forma de mingau. Você pega 200 ml de leite vegetal, mistura com 2 colheres de sopa de aveia, e você leva isso no fogo e vai mexendo até engrossar e ele vai virar um mingau. Você pode comer esse mingau com a canela, você pode comer esse mingau com a banana. A banana é um alimento funcional também, né? Ela tem triptofano
e ela é uma ótima fonte para esse triptofano da banana, ele ajuda o organismo a transformar isso em serotonina, que é o hormônio o neurotransmissor da felicidade. Então, é uma receita muito boa, inclusive para casos de depressão, pessoas que sofrem de depressão. A banana, o consumo da banana pode ajudar muito no tratamento dessa doença. Quanto de aveia você pode comer por dia? Você pode comer de 2 a 3 colheres de aveia por dia, já é o suficiente. E é importante falar também que a gente não recomenda o uso da aveia de forma diária. Você pode usar a aveia, mas é importante que você não coma ela diariamente, tá bom? Então você vai intercalando aí com outros alimentos, usa a aveia 1 ou 2 vezes na semana. Um outro alimento que a gente pode trazer aqui é o cacau. O cacau em pó, né? O cacau puro em pó, 100% cacau, sem adição de açúcar, sem adição de outras coisas. Ele é um alimento rico em magnésio, rico em flavonoides, e ele ajuda o nosso sistema nervoso a relaxar. Esses flavonoides, eles ajudam na circulação cerebral, na produção de neurotransmissores e ajuda a melhorar o nosso bem-estar. Lembrando que o cacau ele tem uma quantidade de cafeína, que é um estimulante, então também não é um alimento que a gente indica o uso diário, mas em situações onde você está precisando desse efeito, né, desses benefícios que o cacau tem, a gente pode sim fazer uso desse recurso. Muitas pessoas que se sentem cansadas, ansiosas, emocionalmente drenadas, precisando ali de um prazer rápido, né? O cacau ele pode ajudar porque ele tem esses benefícios de redução da ansiedade, melhora do humor, ele ajuda também a reduzir a compulsão por doces. E ele também ajuda na transição. Sabe quando você começa a deixar de comer o açúcar? Acho que todo mundo aqui já passou por essa fase, aonde o nosso paladar ainda pede coisas muito doces, como o cacau ele tem um sabor amargo, ele vai ajudando o nosso paladar a transitar por sair, né, desse lugar de querer algo muito doce para conseguir comer outras coisas que não são tão adoçadas. Como que você pode usar o cacau? Você pode misturar em leites vegetais, você também pode misturar com frutas. Uma receita que eu gosto bastante, que eu sempre faço aqui na minha casa, eu misturo um pouquinho de cacau com abacate e mel. Fica. A ideia é parecer um mousse de chocolate, né? Então ele fica bem cremoso e fica traz bastante saciedade, ajuda bastante a aliviar esse desejo por comer doces. Uma outra receita que você pode fazer, você congela as bananas e depois você bate elas num processador com um pouco de cacau. Pode pôr também um pouquinho de canela. A banana já costuma ser bem doce, mas você pode pôr um pouquinho de mel. E isso também vai virar uma espécie de um sorvetinho e também ajuda muito, né? É, e o legal é que, assim, de novo, aqui a gente tem a banana, a canela, que também são alimentos funcionais, o abacate, que eu dei aqui como exemplo, que é uma gordura saudável, então ele também ajuda bastante na saciedade. O cacau você pode usar aí 1 vez ao dia, lembrando que não deve ser usado todos os dias também, tá bom? Vamos falar agora de alguns alimentos que ajudam a perder peso. Muitas pessoas acabam entrando no desafio dos 21 dias sem açúcar, também com esse objetivo de perder alguns quilos aí na balança, não é mesmo? Então, o que que a gente pode, quais alimentos que a gente pode citar aqui que teriam essas propriedades aí? Olha, o pepino é um desses alimentos, ele é um alimento de baixa quantidade de calorias. Ele tem muitas vitaminas, é uma bomba de vitaminas, né? E tem zero gordura. Então, isso ajuda muito o corpo a não ganhar calorias.
Também ajuda na eliminação de líquidos retidos. Para quem tem problema de retenção de líquidos, o pepino pode ser sim um excelente aliado. Um outro alimento é o mamão. O mamão ele tem fibras que ajudam no controle do colesterol, então ele também é um alimento com compostos bioativos para proteção, inclusive de problemas cardíacos. Auxilia também no funcionamento do intestino. Ele tem algumas propriedades que são laxativas. Pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro podem fazer uso do mamão como um aliado aí para limpar o organismo, eliminar as gorduras e ajudar na perda de peso. E o que é legal é que o mamão, por ele ser uma fruta doce, ao ser usado no desafio dos 21 dias sem açúcar, ele também pode ser ali uma ajuda, né, na substituição daquele desejo por açúcar. Vamos falar também aqui do tomate. O tomate ele tem muitos benefícios para a nossa saúde. A gente poderia passar aqui a noite inteira falando dos benefícios, só dos benefícios do tomate. Mas eu gostaria de destacar aqui que o tomate ele tem ácido cítrico e esse ácido ele estimula a produção dos sucos gástricos, ajudando na digestão e acelerando o metabolismo. Muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer porque o metabolismo ele é mais lento, ele gasta menos calorias do que ele deveria. E aí o tomate ele tem essa função de acelerar o metabolismo. Então ele é um alimento muito bom para a gente fazer uso, principalmente aí quando a gente está buscando emagrecer. Vamos falar aqui também do gengibre. O gengibre ele possui um composto bioativo chamado gingerol. Ele é anti-inflamatório e ele é termogênico. O que que isso significa? Que geralmente quando a gente está muito intoxicado ou com excesso de peso, isso significa que o nosso corpo ele está inflamado. Então, quando a gente faz uso de um alimento anti-inflamatório, a gente ajuda o nosso organismo a eliminar essa inflamação. O gengibre ele ajuda no processo digestivo, ele também acelera o metabolismo, como ele é termogênico, ele tem essa capacidade de acelerar o funcionamento do metabolismo e queimar gorduras. É, ele também ajuda na eliminação da retenção de líquidos. O gengibre ele pode ser usado de várias formas no nosso dia a dia. Você pode usar ele através de chás, você pode usar ele como tempero, você pode fazer um tipo de um shot para beber pela manhã, onde você faz uma água ali de gengibre com limão e você bebe isso pela manhã. Você pode usar ele como molho de saladas. É, Alguém aqui já acrescentou gengibre no molho de salada? É uma das minhas coisas preferidas, assim, uma salada com molho de gengibre para mim é uma das coisas mais saborosas que existem. Super recomendo. A cúrcuma também é um alimento que tem ações bioativas muito parecidas com o gengibre. Ela é rica em curcumina. Ela também é anti-inflamatório. Inclusive, a cúrcuma é um dos anti-inflamatórios mais estudados no mundo. Ela ajuda, né, a desinflamar o organismo, a diminuir a fome. Uma coisa muito boa para quem sente muita fome durante o dia é fazer um shot de cúrcuma no período da manhã. Você mistura ali uma colherzinha de cúrcuma com água, pode pôr limão também, pode pôr própolis, e você toma esse shot pela manhã em jejum. Você vai ver que você vai sentir menos fome durante o dia. Ajuda a diminuir a retenção de líquidos, melhora a disposição e também reduz o desejo por açúcar. Além do shot, né, dessa receita do shot que eu acabei de dar, você também pode usar a cúrcuma como tempero. Você pode acrescentar a cúrcuma no preparo do arroz, no preparo de legumes, no preparo de ovos, mas é sempre em pequena quantidade. Você coloca ali só uma colherzinha nas receitas, já é o suficiente. Além desses alimentos, a gente também tem as ervas funcionais que a gente pode usar.
para fazer chás, né? Vou dar algumas dicas aqui de chás, algumas dicas bem simples de chás, ervas que a gente encontra em qualquer lugar, dependendo de onde você mora, você consegue até encontrar no seu próprio quintal, no quintal de algum vizinho. Eu coloquei aqui a camomila, que ela tem um efeito calmante. Quando a gente está dentro de um desafio como esse, geralmente a nossa ansiedade aumenta bastante, principalmente nos primeiros dias, ou quando a gente vai para algum evento social onde a gente sabe que nós vamos ser submetidos ali à exposição do açúcar. Então, alguns chás que trazem esse efeito de calmante, esse efeito de relaxamento mental, podem ajudar bastante. A camomila é um desses, a erva cidreira também pode ajudar no relaxamento. Hortelã ajuda a melhorar a digestão. Pessoas que têm aí problemas digestivos, dificuldade para perder peso, o hortelã pode ser um aliado. Como que a gente pode usar esses chás? A gente usa uma colher da erva para uma xícara de água e água fervente. Então a gente não ferve a erva, a gente ferve a água, coloca a erva dentro e tampa e deixa ali uns 5 minutinhos para a água quente a extrair as propriedades bioativas dessas ervas. Quando que a gente pode usar esses chás? Aí vai variar muito de qual a função que você gostaria que aquele chá fizesse no seu corpo, e de cada organismo também. Se a gente estiver falando aí de um chá digestivo, como o chá de hortelã, o chá de gengibre, a gente pode fazer uso 1 hora antes das refeições. Se nós estivermos falando de um chá calmante, como a camomila, a erva cidreira, o ideal é fazer uso aí 1 hora antes de dormir ou um pouquinho antes de dormir, né? Para ele ter o efeito ali durante a noite, ajudar a gente a ter um sono reparador. Então, as ervas, elas também são muito funcionais quando a gente está buscando compostos bioativos dos alimentos e da natureza para ajudar a gente na nossa saúde. Talvez hoje você tenha aprendido algo muito importante. O seu alimento, ele pode ser sim o seu remédio. Muitas vezes o seu organismo ele está inflamado, está desregulado, emocionalmente sobrecarregado e tudo isso pode ser carência de nutrientes. Às vezes o que está faltando é um nutriente, um alimento certo aí na sua dieta, ou um bioativo certo para suas necessidades. Gente, eu acho que eu falei aqui, o que eu falei aqui não é nem 10% de tudo que eu poderia falar a respeito dos alimentos funcionais que nós temos disponíveis para consumo, que Deus criou para gente, deixou aí de presente para gente, né? Tentei centralizar aqui aqueles mais importantes, aqueles mais fáceis da gente ter acesso e os que têm uma relação maior aí com o tema, com o nosso objetivo, que é o nosso desafio dos 21 dias sem açúcar. Mas tudo que você aprendeu aqui hoje, você pode levar para a sua vida, independente do desafio, né? Não são alimentos que você deve usar somente no desafio, não, pelo contrário, você deve usá-los aí para a sua vida. Lembrando que quanto mais você nutre o seu corpo corretamente, menos o açúcar vai dominar a sua vida. Olha só que interessante isso, né? Quanto mais saudável a gente tiver, quanto mais nutrido tiver o nosso corpo, menos a gente vai permitir que o açúcar controle a gente. Comenta aqui embaixo qual desses alimentos que você já vai começar a fazer uso hoje mesmo? Como nós já estamos aqui com o nosso tempo avançado, eu vou escolher 2 perguntas aqui dos comentários para estar respondendo ao vivo para vocês, ao vivo aqui com vocês. Mas nós vamos responder todos os comentários, tá bom? Combinado? Eu respondo aí por escrito todos os comentários, mas eu vou escolher 2 aqui para a gente responder agora ao vivo. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode escrever aí nos comentários a sua dúvida. Vamos lá. Eu vou ver aqui a primeira pergunta. Olha, uma pessoa escreveu assim: olha, chocolate 70% pode ajudar ou também faz mal? O chocolate 70% ele pode ajudar sim, principalmente para quem estiver na transição aí, deixando de comer o açúcar.
Porque quando a gente pensa no chocolate normal, aquele chocolate que a gente compra lá no mercado, que tem mais gordura, mais açúcar, a gente tem que entender que o maior problema ali daquele chocolate não é o cacau. O maior problema daquele chocolate é justamente isso, a quantidade absurda de açúcar e de gordura que ele tem, né? Então, quando a gente está num processo de transição, esses chocolates 70% eles podem ajudar sim. Então, o que que você vai fazer, né? Você vai buscar um chocolate que você vai buscar um chocolate 70% de preferência se você achar sem açúcar. Tem algumas marcas que não tem açúcar. É, e o cacau, ele vai te ajudar porque tem magnésio, tem os flavonoides, vai ajudar na saciedade emocional, naquele desejo, né, de comer chocolate. Mas atenção, uma coisa importante da gente falar aqui para você não tomar, para você tomar cuidado, para você não transformar o chocolate 70% no seu vício fitness, né? A ideia não é deixar de comer o chocolate comum e começar a comer o chocolate 70% cacau na mesma quantidade, na mesma proporção. A ideia não é essa. Você pode comer sim para te ajudar nesse processo de transição, mas você pode, se você comer um ou dois quadradinhos ali da barra, já é o suficiente. Não precisa comer mais do que isso, tá bem? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Uma pessoa escreveu assim, ó, a banana não engorda? Muita gente acha que banana engorda, né? Muita gente faz essa pergunta. De fato, entre as frutas, a banana talvez seja uma das que tenha mais calorias, que tenha mais carboidrato. Mas, gente, presta atenção aqui numa coisa que eu vou falar para vocês. O que engorda não é o alimento X ou o alimento Y. O que engorda é você consumir mais calorias do que você gasta, tá? Ponto. É uma questão matemática. Se você come mais calorias do que você gasta, você vai engordar. Então, nunca que uma banana sozinha vai ser responsável pelo ganho de peso de alguém. Pelo contrário, se ela for usada de forma correta, nas quantidades corretas, ela pode ajudar bastante, não só no desafio sem açúcar, como também na perda de peso. A gente, inclusive, viu aí nas minhas falas anteriores, a banana entrando em várias receitinhas aí que eu dei e o quanto que ela é funcional para esse processo, né? Porque a banana ela tem triptofano, que nós já falamos aqui, ela também é rica em fibras, ela é rica em potássio, ela é rica em vitamina B6. Tudo isso vai trazer uma série de benefícios para o organismo de uma forma em geral, tá? Então, você já pensou nos benefícios? Você já pensou nos benefícios que você teria na sua saúde se você trocasse, por exemplo, aquele doce industrializado que você come todos os dias de sobremesa por uma banana? Você teria um ganho de benefícios muito grande, né? Então, a gente não pode achar que um alimento só é responsável por fazer a gente engordar, principalmente quando esse alimento é um alimento natural. Porque ele, além dele não sozinho não ter esse poder de fazer ninguém engordar, ele ainda vai trazer uma série de benefícios para o nosso corpo por conta dos bioativos que ele tem, tá certo? Agora, olha só, a gente tem aqui um outro comentário que não é uma pergunta, é um testemunho. A pessoa escreveu assim, ó, meu intestino tem funcionado bem melhor depois que eu tirei o açúcar. Muito legal esse depoimento, obrigada por compartilhar. Isso acontece mesmo porque o excesso de açúcar ele desequilibra a nossa flora, a nossa microbiota intestinal. E ele acaba alimentando as bactérias ruins do nosso intestino, né? O nosso intestino ele é povoado por muitas bactérias, tem bactérias boas e bactérias ruins. E o ideal é que a gente tenha mais bactérias boas do que ruins. E o açúcar, ele alimenta as bactérias ruins. Então, quando a gente está comendo muito açúcar, a gente acaba tendo mesmo problemas intestinais. O nosso intestino, ele acaba ficando desregulado, a gente acaba deixando o nosso intestino inflamado. Então, quando a pessoa reduz o açúcar,
e aumenta o consumo de comidas de verdade, comidas com muitas fibras, né, o intestino acaba voltando a funcionar de uma forma mais equilibrada. Então, isso é muito comum de acontecer. Obrigada aí por compartilhar o seu testemunho com a gente. Mas é isso aí, pessoal. Eu adoraria ficar aqui falando com vocês sobre esse assunto a noite toda. Eu adoro esse assunto, amo falar sobre tudo isso, né? Se deixar, eu fico mesmo. Obrigada por você ter participado aqui com a gente de mais essa live. Eu espero que essas informações que nós compartilhamos aqui possam fazer diferença na sua vida e possam te ajudar. Compartilha o vídeo se você gostou do conteúdo, compartilha, salva para assistir outras vezes. E deixa aqui o seu comentário, me conta quais foram os benefícios que você teve aí durante esses 21 dias sem açúcar. Me conta também qual foi o seu maior desafio, qual foi a sua maior dificuldade durante esses 21 dias. Quem sabe o seu comentário seja aí o tema da nossa próxima live. Talvez o seu cérebro ele não esteja pedindo mais açúcar, talvez o seu cérebro esteja pedindo nutrição de qualidade. E é isso aí, pessoal. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.